Olá, boa tarde. Estamos aqui começando nessa terça-feira a segunda entrevista da série de conversas com os candidatos à Prefeitura de Curitiba pelo Plural, o jornal mais novo e mais charmoso de Curitiba. Eu sou Rogério Galindo, vou conduzir essa entrevista hoje aqui. Vamos fazer a conversa com o candidato João Guilherme Moraes, do Novo, Partido Novo. Primeira vez que o partido disputa a eleição municipal, também é a primeira vez que o Plural cobre a eleição municipal, né? O jornal surgiu em 2019, portanto ainda está em seu início de vida. Estamos cobrindo essa eleição municipal com muito prazer, porque afinal de contas nós somos um jornal local e cobrir a eleição municipal é o que há de mais importante para um jornal que cobre justamente a cidade. Nós queremos ajudar os nossos leitores, os nossos assinantes, você que nos assiste aqui, a escolher o seu candidato à prefeitura nesse 15 de novembro, quando teremos o primeiro turno da eleição municipal. Lembrando, então, que com a pandemia, né, a gente teve um adiamento da eleição. O primeiro turno vai ser no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro desse ano, a posse do eleito em 1º de janeiro. Nós temos 16 candidatos aqui em Curitiba Prefeitura. O Plural já confirmou a participação de 12 deles nas entrevistas aqui no Instagram, que depois vão ficar disponíveis também no nosso site e também nas outras mídias sociais, né, no YouTube, no Facebook. A gente já colocou ontem a entrevista do Paulo Opusca, que foi o primeiro candidato a ser entrevistado aqui na série, o candidato do PT, e faremos o mesmo com os demais candidatos também que estão participando com a gente aqui. Estou só esperando agora, o candidato deve aparecer aqui para a gente poder iniciar a conversa. São 45 minutos de conversa com cada um dos candidatos e a gente vai falar aqui sobre a carreira do Dr. João Guilherme e também das propostas dele e sobre a... Aqui está, já apareceu ele aqui. Estamos falando aqui com o Dr. João, que deve pedir agora acesso para a gente poder começar a conversa. Vamos falar então sobre a carreira dele e sobre as propostas dele para Curitiba. O João Guilherme, que foi candidato pela primeira vez em 2016 na chapa do Ney Leprevaux. Na época ele era do PSD, o Partido Novo não existia, e ele foi vice na chapa do Ney Leprevaux e acabou indo para o segundo turno contra o atual prefeito, Rafael Greca, né? Ele não tinha ainda disputado eleições naquele momento e agora tenta a sua primeira eleição como cabeça de chapa para a prefeitura. Estão me dizendo aqui, só um instantinho, temos um problema técnico, parece que ele não está conseguindo entrar aqui. Só um instantinho. Aparentemente eu tenho que aceitá-lo. E eu não sabia que tinha que fazer isso aqui. Só um instantinho. Parece que temos um problema técnico. Como eu faço isso agora? Só um instante aqui. Vou fazer pela Dani, que é a assessora dele. Só um instantinho. Oi, Tá me Galindo. ouvindo aqui, doutor? Tô, tudo bem, cara? No meu Instagram, desculpa a demora, tô aqui com o meu Instagram, não está aparecendo o seu link ao vivo. Não sei se você... o que aconteceu. Não sei se você me aceitou como seguidor, alguma coisa assim, mas não aparece o teu link para mim. Eu tô aqui com a Daniela e no dela tá aparecendo normal, mas eu não tô conseguindo entrar pelo meu celular, entendeu? Que seria bom para eu transmitir. Pois é, não sei o que aconteceu também. Para mim era para estar tudo normal aqui. A gente fez tudo como faz nas outras vezes. Bom, podemos fazer assim, tudo certo? Podemos, mas Dani, você não tem como entrar no meu perfil aqui e tentar... Não, porque daí não aparece. Tá. Então vamos fazer assim com o da Dani, sem problema. Depois a gente faz o download aí do teu sem problema nenhum. Então tá bom. Desculpa aí qualquer inconveniente, tecnologia tem disso, né? Ela sempre derruba um pouco. Não, imagina. E você veja como o mundo mudou, né, Galindo? A gente, quando teve uma oportunidade de fazer uma entrevista, foi presencial, né? E agora a gente está fazendo uma entrevista completamente diferente.
aqui, à distância, mundo totalmente diferente nessa confusão, né? A gente, inclusive, tanto eu quanto o senhor, em situações completamente diferentes também, né? Naquela época eu estava em outro jornal, o senhor estava em outro partido, agora tudo... Você viu que eu tô com os cabelos bem mais brancos também, já envelheci, tô com bastante ruga. Tá certo. Acho que foi uma das primeiras entrevistas com o político que o senhor deu, foi aquela lá na Gazeta do Povo, quando eu falei com o senhor, não foi? Nossa, eu tremia igual vara verde, rapaz. Então... Mas faz parte. Agora o senhor já está acostumado, já está aí de cabeça Não, inchada. ainda a gente sempre fica um pouco ansioso ainda, mas a gente está aqui, está bem tranquilo. Bom, para quem não conhece, então, o doutor João Guilherme é oftalmologista, né, é médico, ele é casado, tem 3 filhas, era do PSD, agora está no Partido Novo, desde a fundação, né? Participou de um processo seletivo dentro do partido e foi escolhido entre 12 pré-candidatos como o nome para disputar a eleição. A vice dele é a Giovana Conte, que aliás tem uma história bacana, a gente vai abordar isso aqui durante a live também. E ele hoje é o candidato do Novo, então é a segunda eleição dele, antes como vice do Nelly Prevot, como a gente estava falando, agora como o principal candidato do seu partido à Prefeitura de Curitiba. Primeiro, doutor, obrigado por ter aceitado o convite e bem-vindo aí ao Plural. Eu que agradeço, Galindo, você que exerce um jornalismo aí de maneira independente, né, e que é bem bacana, que se tornou uma referência aí na cidade de Curitiba pela tua seriedade. Eu agradeço a oportunidade para nós, que é bom. Esse é o grande desafio, Galindo, da nossa candidatura, é ter oportunidade de nos apresentarmos, eu e a Giovana, né, e também sobre a nossa questão do plano de governo e o Partido Novo, que, como fala o nome, é um partido novo nas questões ideológicas, mas é também um partido pouco conhecido por ser novo. Então a gente tem essa dificuldade e para nós cada oportunidade é importante. Então eu que agradeço o convite. Imagina. Bom, a gente conversou ontem aqui, a primeira entrevista foi com o Paulo Pusca, que para mim, na minha cabeça, é um candidato bastante diferente do senhor, né, tanto em termos ideológicos quanto em propostas. E qual não foi a minha surpresa quando ele disse que vocês são colegas de turma e já estiveram na mesma chapa para o Grêmio do Medianeira, é isso então? Rapaz, isso aí são as coisas da vida, né? Nós, há muitos anos atrás, tínhamos diferenças ideológicas, né? Naquela época, o Medianeira sempre foi uma escola que promoveu muito o debate, etc. Tal. E por um acaso do destino, éramos amigos, tínhamos proximidade e com vários outros que até hoje são petistas históricos, estudavam Medianeira comigo, e tínhamos uma proximidade que naquela época não era ideológica, de esquerda ou de direita, e participamos e tivemos uma afinidade, mas há muitos anos que eu não o via e não conversava com ele. E daí agora essa realidade nos aproximou aí por sermos candidatos a prefeito juntos ao mesmo tempo. Essa turma do Medianeira está dando o que falar. Eu soube que o André Passos também era da mesma turma, e tem bastante gente. Isso, o André Passos, exatamente. Tá certo. Bom, doutor, falando então de política, né? O senhor falou do Partido Novo, eu queria justamente começar falando sobre ideologia, sobre o partido. O senhor falou que é um partido novo em termos ideológicos também, né? E justamente uma das novidades, digamos assim, é o fato do partido, no seu nome, não dizer exatamente qual é a sua pauta, né? A gente normalmente está acostumado com partidos que dizem que são democratas trabalhistas ou que são, enfim, liberais ou de algum movimento da democracia cristã. E o Partido Novo diz simplesmente que é novo, né? Isso tem muito a ver, me parece, com essa pauta recente da demonização da política convencional e de mostrar que precisa fazer uma nova maneira de fazer política. O senhor acredita nessa nova maneira de fazer política mesmo? E o que existe de diferente nela? Porque as tentativas que a gente tem visto nem sempre são bem sucedidas, né? Algumas pessoas que se apresentam com essa retórica, ao chegar no poder, acabam tendo que fazer as concessões que a gente sempre viu serem feitas, porque fazem parte da política, né? O senhor acredita mesmo numa nova política e em que a gente pode imaginar que isso pode acontecer aqui em Curitiba? Olha, Galindo, esse é um movimento que não está acontecendo só no Brasil, né? Está acontecendo internacionalmente. Temos movimentos fortíssimos na Espanha e na Itália, justamente com o chamamento do cidadão comum para participar na política, né? É a forma de se fazer política de maneira correta. O Novo, ele tem esse porque ele tem algum próprio partido, né? Você sabe muito bem, você acompanha isso, que o Novo, por exemplo, não usa o fundo eleitoral e tem uma série de requisitos
que são totalmente diferentes dos outros partidos. Mas esse chamamento para a participação do processo político do cidadão comum, que não está viciado há muitos e muitos anos nessa maneira de se fazer política, que eu acho que não deu certo no Brasil. A gente tem que perceber que essa maneira tradicional de se fazer política, a partir do fisiologismo, ou seja, da troca de cargos para se conseguir apoios, ela não funciona mais, esse modelo se esgotou. Se esgotou de uma maneira que nós temos os mesmos nomes, os mesmos sobrenomes, há muitos anos participando do debate político. Você falou para a gente dessa questão do Medianeira, do Estudei. Eu tinha 16 anos, em 1989, quando eu me lembro muito bem disso, quando a gente teve o primeiro embate naquela época entre as candidaturas. E os nomes de candidatos de 1989 até hoje estão no cenário político nacional, né? Era o Lula, era o Collor, era o Afife Domingues. Então, o Caiado, que hoje é governador de Goiás, isso é 1989. Aqui em Curitiba, desde 92, 94, esses nomes que nós temos aqui hoje no cenário político municipal e estadual são os mesmos, e não ou mesmo a mesma pessoa ou o mesmo sobrenome. Então, a gente não teve a reciclagem disso, sabe? E eu acho que essa maneira de sempre permanecer as mesmas pessoas acabaram criando feudos. No Brasil, além da gente ter política, a gente tem como se fosse um reinado, uma dinastia, né? Então, e isso atrapalha muito o processo democrático e atrapalha muito a evolução da política como um si. E aqui não é uma crítica a uma ou outra pessoa, aqui é uma crítica a esse sistema. Você veja, hoje em dia a gente vê, o candidato vira candidato, aí depois é o filho candidato, que já vira deputado, depois é a esposa que quer entrar, e daqui a pouco é o papagaio periquito ou um poste, entendeu? Então não pode mais, a gente tem que ter essa seleção através de competitividade, e o Partido Novo tem isso. Para ser candidato do Partido Novo, você já citou, temos que fazer o processo seletivo. Então eu acredito muito que esse processo de chamar o cidadão comum, de chamar as pessoas para participar da política, é a grande missão do Partido Novo, e eu acho que tem conseguido, né? E com resultados práticos já, tanto na Câmara Federal como no governo de Minas Gerais. O senhor, então, isso é uma coisa que eu queria perguntar. O senhor gosta do modelo que está sendo adotado em Minas Gerais? E falando do outro exponente, né, que o Novo conseguiu na política nacional, que acabou sendo expulso do partido, na verdade, que é o Ricardo Salles, né? Foram os dois grandes nomes que vocês emplacaram na política nacional. O senhor admite que, no caso do Ricardo Salles, por exemplo, não deu certo essa retórica, que era só retórica? São situações completamente diferentes, né? O Ricardo Salles era filiado ao Partido Novo e foi convidado pelo presidente a fazer parte do seu ministério. Mas ele não exercia nenhum cargo de eleição pelo Partido Novo, muito pelo contrário. E depois das suas atitudes e depois de denúncias de improbidade administrativas anteriores, ele foi sumariamente expulso do Partido Novo. O que aí já faz uma grande diferença de análise com os partidos tradicionais. Vejam bem quantas pessoas envolvidas em corrupção, denunciadas, eventualmente até presas dos partidos tradicionais, que não são expulsos. Então, o Partido Novo, no caso do Salles, a gente não há nenhum vínculo, nenhuma relação, e as atitudes dele não têm nenhuma relação com o Partido Novo, é uma decisão, e o que ele está fazendo na administração é do Salles, não podemos relacionar com o Novo. Já o governador Romeu Zema é, sim, um expoente do Novo e foi eleito baseado exatamente nesse discurso que nós estamos tendo, que é do cidadão comum, do empresário, que não tem vínculo político, que tem independência e que foi candidato para fazer uma retribuição social, uma retribuição às oportunidades que ele teve, e pelo sucesso profissional ele achou que tinha que dar sua contribuição. Começou com 0%, 1% das intenções de voto e quase ganhou a eleição no primeiro turno, disputando contra caciques lá, contra pessoas antigas de Anastasia e o Pimentel em Minas Gerais. E exatamente, claro que a gestão dele enfrenta dificuldades, ele pegou um estado quebrado absolutamente, mas está fazendo aos poucos a recuperação do estado, enfrentou uma série de dificuldades, está enfrentando, mas está trabalhando e dando exemplo. Exemplo, por exemplo, Galindo, que a gente tem muito desejo de fazer aqui em Curitiba, que é com um corte completo de privilégios. A gente sabe da situação atual na cidade, de algumas coisas que existem ainda em relação a cargos comissionados, a verba de gabinete, ao uso de verba pública para
segurança, motorista, jantar, viagens, que não cabe mais nessa nova modalidade de se fazer política, nessa nova realidade onde a gente fala de austeridade. Como que a gente vai cobrar do funcionalismo público sacrifício em plano de carreiras se o gestor, se o prefeito, se o governador, se o presidente não derem exemplos de austeridade? Em Minas Gerais, o Zema está fazendo isso. Pois é, mas, por exemplo, no caso do Zema, né, ele chegou lá prometendo que os secretários não iam ter salário, e depois teve que voltar atrás, né, porque a vida real, às vezes, não é muito como a gente planeja, né? Esses cortes de privilégios, como o senhor está chamando, a austeridade, muitas vezes ela esbarra em muitas dificuldades da vida real, em lobbies. Galindo, as coisas não são tão posso simples. pedir uma o próprio gentileza? Zema é um exemplo disso, né? Claro. Posso pedir uma gentileza? Eu vou trocar para o meu celular aqui, tá? Já está online ali, eu só vou trocar meu fone para o outro, tá? Só que daí você vai ter que me aceitar. Eu vou sair daqui e você me aceita. Eu vou pedir do outro, tá bom? Rapidinho. Se eu souber como fazer aqui, ótimo. Eu já vou pedir para você me aceitar, tá bom? Vou sair daqui e vou entrar no outro, tá? 1 minuto. Obrigado. Estamos aqui entrevistando o Dr. João Guilherme, pediu para mudar de perfil aqui, aparentemente eles querem transmitir também do perfil deles. Eu tenho que esperar aqui uma solicitação para que ele consiga entrar e vamos autorizá-lo aqui para a gente trocar de perfil e continuar a conversa. Estava falando aqui sobre ideologia, sobre o Partido Novo, que é o partido dele, que está disputando pela primeira vez a eleição com o nome dele para a prefeitura. Aqui, solicitação, acho que é isso que eu tenho que fazer aqui. Vamos ver aqui se ele consegue entrar agora. Eu não sou nenhuma sumidade de redes sociais aqui, então peço perdão por qualquer erro agora sim, aqui. Agora sim. Agora deu certo? Isso, desculpa, cara. Agora deu Imagina. Certo. Então deu certo aqui. Doutor, estava falando então sobre ideologia, sobre partido. O senhor falou da ideia de convidar o cidadão comum a fazer parte da política, mas aí eu vou fazer uma pequena provocação, né? Os nomes do Novo, a gente vê lá nas fichas, tem a declaração de bens de todos os candidatos, né? Não parecem ser cidadãos tão comuns assim, os candidatos do Novo em geral, né? Normalmente são pessoas de um perfil social bastante elevado, uma elite mesmo, econômica, social. Será que esse discurso do cidadão comum não é um pouco uma falácia mesmo em relação ao que a gente vê de um partido que é da elite brasileira? Galindo, você citou, a gente cortou, a gente não acabou de falar do Zema ali, só você citou um exemplo do Zema, dessa questão que ele está tendo dificuldades em relação ao secretariado, né? Necessário sim ajustes e o Novo está evoluindo. E a gente também aprende com os acertos e aprende com possíveis erros. Então a gente também tem esse entendimento que as coisas precisam evoluir. Em relação ao Partido Novo, na sua formação, mais de 180 pessoas estavam filiadas ao Novo na sua primeira reunião, quando se começou o início de coletas de assinaturas, de vários tipos de profissão. Mas você tem razão, sim. É um partido que, por ter essa questão liberal, ele atrai muito, inicialmente, as pessoas que têm esse tipo de perspectiva e desse tipo de perfil que você falou. E é, sim, uma evolução necessária do partido. E, indiscutivelmente, nós tivemos o cuidado de convidar pessoas que fossem exatamente complementares a nós para participar da nossa chapa. Não só a Giovana Conte, que você conhece a história dela, sabe do perfil, que é completamente diferente do meu, inclusive ela está me ensinando muito, eu acho que ela é uma pessoa extremamente capacitada, e convidamos pessoas também para participar da nossa chapa que não tem esse perfil que você acabou de citar, porque é uma fragilidade e nós precisamos corrigir, e estamos corrigindo. Tanto é que aqui em Curitiba temos a Giovana, que foi convidada não para ser a minha vice, para ter um papel meramente decorativo, pelo contrário, me ajudou muito na elaboração do plano de governo, deu ideias sensacionais, está ao meu lado, inclusive na foto do Perfureta, ela está na minha frente, ela não está fazendo um papel figurativo de uma vice por ser uma mulher negra, e ela foi convidada porque ela é competentíssima, ela é uma executiva de uma multinacional, ela saiu dessa multinacional para fazer um trabalho comunitário na Vila Torres, ela mora na Vila Torres, ela faz a disseminação normal do liberalismo econômico, fazendo com que as pessoas empreendam e tenham uma gestão sobre a sua própria vida. Então, essa é uma fragilidade do Partido Novo? É óbvio que é, examinando toda essa ficha que você falou.
mas nós estamos corrigindo e estamos caminhando para que seja um partido absolutamente igual e democrático para todos. O senhor falou já em algum momento aí da ideologia liberal, né? Até agora falando da Giovana, falou também em austeridade lá em cima, né? Lá em cima, estou acostumado com o jornal, né? Ver o que vem antes está em cima, né? A gente estava falando sobre ideologia. Os liberais normalmente, né? Até quem está assistindo a gente, o leitor do Plural já é um sujeito politicamente esclarecido normalmente, né? Mas a ideologia liberal, em regra, diz que o Estado deve estar menos presente na vida das pessoas, pesar menos para as pessoas, né? E que para que elas tenham maior liberdade econômica e possam tocar as suas vidas sem a tutela do Estado, né? No entanto, a gente vive um momento, doutor, em que as pessoas, em função da pandemia do coronavírus, passaram, me parece, queria ver se o senhor concorda com isso, a depender mais do Estado, né? Se não fosse a presença do Estado nesse momento de crise, com auxílio emergencial, com não só a parte de saúde, né, mas também a parte de assistência social e os outros tipos de assistência que as pessoas precisam, talvez a crise fosse mais grave, né? Esse momento do país, esse momento da pandemia, faz o senhor rever algum conceito que o senhor tem sobre a necessidade de austeridade e de diminuição do Estado ou não? Veja, a diminuição do gasto supérfluo e o investimento em coisas erradas, elas não podem mais acontecer. E nós temos no Brasil vários exemplos, inclusive de casos de improbidade e corrupção, que ocorrem pelo Estado ser gigantesco e paralisado. Nós temos que entender que essa questão não é o Estado mínimo, tem que ser o cidadão máximo. E nesse momento de fragilidade, é claro, eu concordo plenamente que o Estado tem que interferir, tem que agir para poder ajudar principalmente as pessoas que estão numa situação de pobreza e vulnerabilidade. Esse é um pensamento lógico e completamente ligado às ideologias do Partido Novo. Veja só, Galindo, para te dar um bom exemplo de como a gente tem essa leitura, no nosso plano de governo, a gente tem um capítulo especial para a recuperação econômica do Covid. Eu sei que esse é um tema que provavelmente você vai abordar depois, mas eu queria só dar um exemplo prático. Nós somos os únicos que estamos propondo um fundo de aval. Fundo de aval funciona através da questão da prefeitura garantir essa rentabilidade de um fundo que pode ser captado dinheiro externo e a prefeitura dá a contrapartida. E a cada real que a prefeitura investe, ela pode ser revertida em 5 a 7 reais nesse fundo de aval para capitalização de pequenas e microempresas que estão precisando de acesso ao crédito e que estão negativadas e que não têm a sua certidão negativa mais e que não vão conseguir acesso ao crédito por meios normais. Então, nós estamos fazendo uma interferência, faremos uma interferência para que essas pessoas consigam reaquecer a economia e consigam aumentar a arrecadação do município sem que a gente faça aumento de arrecadação de impostos. Também estamos propondo que as pessoas que ficaram inadimplentes nos impostos municipais tenham diferimento e tenham capacidade de fazer esse parcelamento das dívidas sem ficar ativas na dívida e não conseguirem mais acesso ao crédito. Então, essa é uma interferência do Estado que deve ser pontual e que ela deve ter esse resgate da economia para que a gente haja de maneira específica. E essa já era uma crítica que a gente fazia à atual administração, de se fazer apenas investimento basicamente em infraestrutura, trazendo o desenvolvimento através de obra e de infraestrutura. Está errado fazer isso. A gente tem que fazer o investimento e fomentar a economia para que essa ideia, por exemplo, da economia circular funcione muito bem. Mas isso não quer dizer que não pode ser uma atuação do Estado. E nós, mesmo do Partido Livre, que é um partido liberal, entendemos que em momentos como esse a gente tem que interferir sim. E nós vamos interferir, tanto é que está no nosso plano de governo. O senhor falou de coronavírus, então vou aproveitar já e falar, eu mesmo já tinha puxado a conversa, né? Como é que o senhor vê a gestão, então, do prefeito Rafael Greca nessa questão do coronavírus? O que o senhor faria diferente? E imaginando que a pandemia também não deve acabar tão cedo, caso o senhor seja prefeito a partir de 1º de janeiro, o que é que o senhor e a Giovana propõem? Olha, Galindo, obrigado, né, por você falar da Giovana e eu propomos, porque a realidade mesmo é o que nós estamos fazendo, trabalhando realmente em parceria. E esse momento agora, claro que a gente tem que externar aí a nossa insatisfação e a tristeza do prefeito também estar cometido por essa doença. É um momento difícil, ele e a sua esposa, então a gente estima
uma pronta recuperação e que eles estejam bem. Nós temos uma... Claro, todo mundo nessa hora tem que torcer pelo prefeito ficar bem, né? Independente de ser prefeito ou de ser todo mundo... Claro, não, nós temos faremos algumas discussões democráticas, somos adversários políticos, mas não somos inimigos. Pelo contrário, sempre que eu tive oportunidade de encontrá-lo, sempre foi muito cortês comigo, me tratou muito bem, sempre foi muito gentil. Então a gente estima melhoras o quanto antes para que eles estejam bem e possam participar da eleição e que a gente possa discutir isso. Tem um outro detalhe dessa questão do Covid. Eu acho que a prefeitura ignorou um pouco no começo a gravidade da doença. A gente teve uma evolução favorável no início, a gente fez um lockdown, um isolamento inicial que foi talvez um pouco precoce, e quando o Covid chegou aqui num momento muito grave, com uma transmissibilidade maior, onde as pessoas realmente começaram a sentir o impacto, nós não tínhamos feito a nossa lição de casa, Galindo. E isso, a gente tinha tido exemplos no mundo inteiro de uma boa evolução, tendo feito a lição de casa. Qual foi a grande dificuldade que a gente teve? Nós tivemos tempo para se preparar, eu pessoalmente fiz esse aviso, mandei uma carta pública ao prefeito, que inclusive está registrada, mandei uma carta que foi recebida pelo prefeito e pela secretária de Educação, pedindo 3 coisas básicas: testagem em massa, preparação dos leitos de UTI e combate à lotação dos ônibus do transporte público. Nós não fizemos. E quando chegou toda a gravidade da doença, nós tivemos que fazer essa correria, tivemos que novamente fazer um lockdown, prejudicamos mais uma vez as atividades econômicas, e essa demora em tomar as medidas deveriam ter sido evitadas. Mas também é muito fácil a gente criticar e apontar problemas sem ter feito sugestões. A gente fez, a gente participou, inclusive me coloquei à disposição, e durante o coronavírus, junto com o CRM, a gente conseguiu desenvolver com o governo do estado um programa de atendimento de médicos voluntários. Então, nós tivemos uma participação importante no coronavírus também. E, Galindo, eu não parei de atender, eu sou médico, faço cirurgia, você sabe, eu sou especialista em cirurgia de retina, estava sempre na linha de frente e sei o medo que a gente passa até hoje. Inclusive, importante parabenizar o funcionalismo público de Curitiba, as pessoas se expuseram, foram, ninguém deixou de fazer o atendimento e, graças a Deus, a gente está percebendo agora uma melhora, mas a gente tem que se preparar para o ano que vem, porque nós, na nossa gestão, a gente vai ter uma responsabilidade muito grande, que é administrar essa crise econômica, que eu já citei essa questão do fundo de aval como a principal medida que faremos para evitar um colapso no sistema econômico com muita quebradeira e que as empresas têm um problema muito sério com o desemprego. E também, Galindo, eu acho que será o grande risco do Covid nessa segunda onda. Só para a gente ter uma noção, para todos que estão nos assistindo, 4 em cada 10 pessoas que deveriam estar fazendo acompanhamento médico não estão fazendo. Ou seja, quem tem diabetes não está medindo a sua glicemia, quem tem pressão alta não está fazendo o exame para medir a pressão, porque não estão indo nas unidades de saúde, porque não estão indo nos hospitais, porque não estão indo nos laboratórios. Então nós vamos ter câncer, né? Às vezes não faz paciente de câncer, não está diagnosticando, as pessoas estão perdendo os planos de saúde e nós vamos ter esse colapso no sistema de saúde se não estivermos preparados. Como que nós estamos nos preparando já, antevendo esse problema? Primeira coisa, tecnologia. Telemedicina veio para ficar. Não tem uma regulamentação oficial e definitiva ainda pelo Conselho Federal de Medicina, mas teve uma regulamentação temporária e que vai se tornar definitiva. Só para a gente ter uma noção, dado importantíssimo, o CRM agora emitiu já o sistema do CRM que permite a emissão de atestados, receitas e consultas e de pedidos de exame, já teve emissão de mais de 240 mil nesse período do Covid. Então a telemedicina ela tem que ser implementada em caráter definitivo pela prefeitura para fazer a triagem dos pacientes e só conseguir precisar fazer a avaliação presencial aqueles casos que já passam por uma triagem. Então essa questão da gente ter um aplicativo que vai tentar marcar uma consulta, ela tem que acabar. Ela tem que direcionar direto ao profissional de saúde que vai ser contratado por uma central de atendimento e que não precisa nem estar presencial. Nós temos que usar tecnologia, pagar horas de serviço de pessoas que a gente pode contratualizar para prestar esse serviço e fazer essa triagem. Dessa triagem, a gente já vai fazer um grande serviço, porque a pessoa já pode sair com o exame pedido de uma consulta, ela já pode ir direto para o especialista com o resultado preparado, e nós vamos fazer essa administração junto com as entidades de classe, com as sociedades médicas, para que nos momentos de gargalo seja necessário fazer mutirões, que a gente possa atender toda a população de maneira integral. E
eu tenho bastante experiência com a questão de realização de mutirão. Eu faço todo ano aqui um mutirão que chama-se Retina do Bem. Esse mutirão atende 5.000 pessoas por dia, onde a gente consegue praticamente zerar a fila das pessoas que estão esperando uma avaliação do fundo de olho para quem tem diabetes. Então, tenho bastante experiência em mutirão e nós vamos fazer esses mutirões aqui na cidade de Curitiba nesse primeiro ano para que a gente consiga atender esse gargalo. Manter a estrutura que foi criada, Galindo, é muito importante. Nós temos 2 estruturas que foram criadas pela Prefeitura, que é o Centro de Medicina de Curitiba e o Hospital Vitória, que a gente tem que manter e fazer cirurgias eletivas que vão estar atrasadas. A gente vai ter que fazer investimento na saúde e manter esse estado, esse espírito de guerra, de combate ao vírus, porque o rescaldo, o prejuízo do vírus, ele vai ser agora depois, entendeu? Então, é uma doença trágica, grave e perigosa, mas ela pode matar ainda mais depois. Sobre a questão da saúde também, o senhor está justamente falando da sua experiência como médico, né? A gente tem a questão da terceirização, né? O senhor sendo um liberal, o senhor apoia essa terceirização que o prefeito Greca está fazendo nas UPAs? O senhor retomaria as UPAs que foram terceirizadas? Como é que o senhor vê essa situação? Da maneira que foi feita, sou totalmente contra. O sistema que funciona e que tem dado cases de sucesso é principalmente quando essa terceirização ocorre para uma gestão de um hospital que vai atuar como retaguarda. Vou te citar um bom exemplo. O Hospital Menino Jesus, em São Paulo, hospital público, que está tendo a gestão, tá? Não é contratação de funcionários, a gestão desse posto, dessa unidade, com o Hospital Sírio-Libanês. Um case de sucesso muito bacana, foi uma hora muito explicativa que eu tive no Renova Brasil, que inclusive é um curso que a gente fez para preparação, e entrei em contato, via como é a atuação deles, porque daí esse hospital fica como uma referência dessa unidade e consegue fazer o atendimento do início, do meio e do fim do tratamento, agilizando muito. Nós temos problema de falta de leitos de UTI na cidade há muito tempo. Esse sistema que faz, as UPAs atendem e tem dificuldade de encaminhamento de pacientes para cirurgias e para emergências e leitos de UTI, ela ocorre há muito tempo. Tanto é que nós utilizamos muito hospitais da região metropolitana para absorver o nosso próprio movimento. Então, nós temos que, se for para pensar numa terceirização, não fazer terceirização com uma empresa que cai de paraquedas no sistema e que não tem relação nenhuma com o que está acontecendo. E me assusta muito, Galindo, essa mesma empresa tem um relacionamento com empresas que estão sendo investigadas com desvio de verba agora nesse momento do Covid. Se viu hoje mais um escândalo aqui, eu não sei qual é a dimensão, não sei qual é a relação com a empresa do Paraná, não seria leviano acusar, mas a gente, toda vez que vem escândalo de corrupção num processo que deveria ser para diminuir a burocracia e facilitar o atendimento, diminuir o gasto público, me assusta e me preocupa muito. Outra questão que vai estar muito em voga no próximo mandato vai ser a preparação da licitação do transporte coletivo, né? O prefeito Beto Richa, na época, fez a primeira licitação, muito questionada, inclusive com suspeitas de problemas graves no edital, e agora, no próximo mandato, já vai estar chegando perto do fim do contrato das atuais empresas. O que o senhor imagina? Chamar a empresa de fora? Tem que manter as mesmas? O discurso do prefeito Beto Richa, na época, é que não tinha como trazer gente de fora, porque era muito complicado. Como é que o senhor vê essa questão? É um sistema bilionário, né? Galindo, esse sistema, ele não tem mais sustentabilidade. Acabou, não dá mais. Ele está sendo ruim para a prefeitura, ruim para os clientes, ruim para as pessoas que utilizam, e está sendo ruim, segundo as empresas de ônibus, para elas também. Então, se está sendo ruim para todo mundo, esse contrato não tem mais função. Ele tem que, sim, ser completamente alterado. Inclusive, acho que o contrato deveria ter sido judicializado e deveria ter sido interrompido. Nós temos uma série de problemas com o transporte público em Curitiba, inicialmente porque o número de passageiros diminuiu. Nós tivemos, desde 2011 para 2019, uma queda de mais de 40% dos passageiros. Onde antes andavam mais de 2 milhões de pessoas, hoje andam 1.200.000. Então, a passagem está cada vez mais cara. A tarifa técnica é 5,21 e o preço da passagem é 4,50, porque a tarifa é subsidiada há muito tempo pela prefeitura e pelo governo do estado. Então nós temos que ter um contrato que seja sustentável. Como que nós vamos fazer isso, Galino? Nós temos que mudar o sistema de transporte de Curitiba, ter concorrência sim. Esse sistema simplesmente só de ônibus, ele não tem mais função, além de não ser uma coisa
que tem essa questão da sustentabilidade e emissão de carbono, a gente tem que partir para outras alternativas que sejam de mais sustentabilidade, e por isso que nosso plano de governo, a gente propõe já, inicialmente, uma nova forma de transporte, que é o veículo leve sobre trilhos, a ser implementado na Avenida das Torres, fazendo a ligação do centro da cidade até o aeroporto, se possível até o contorno, e nessa região promover um adensamento em algumas áreas específicas da Avenida das Torres, para que a gente faça, como por exemplo em São Paulo, na Avenida Faria Lima, onde a gente tem adensamento de prédios comerciais e centros de convenção, para que a gente atraia o turismo para Curitiba e gere renda e gere emprego. A prefeitura fazendo obras nesse sentido, promovendo o desenvolvimento de determinado local, ela está agindo sem apagar incêndio, ela está promovendo a economia. Hoje em dia, o sistema de transporte público, a gente só apaga incêndio, abre outra linha, uma ou outra linha que é deficitária e que cada vez prejudica mais o transporte. Além disso tudo, Galindo, a gente tem exemplos no mundo inteiro de integração de sistemas de transporte, inclusive já com motoristas de aplicativo, onde a gente usa o mesmo bilhete para fazer essa integração. Então nós vamos ter 3 anos para preparar esse edital e esse é um compromisso que eu assumo. Nós vamos mudar esse sistema de contrato com a prefeitura que está completamente falido. O senhor falou do eixo da Avenida das Torres. Não parece um pouco incongruente, sendo que tem centenas de milhares de pessoas que precisam fazer o trajeto norte-sul e leste-oeste todo dia, deixar esse sistema que está problemático do jeito que está e fazer um outro modal num lugar em que não tem tanta gente precisando dele? Não, porque é o seguinte, é justamente o contrário. Tem bastante gente que utiliza esse sistema que vem de São José dos Pinhais para cá e nós vamos estar preparados para, a partir da mudança do contrato, a gente propor esse sistema. Porque hoje, com o contrato que nós temos, não podemos fazer a mudança. A partir de 2024, a gente vai poder promover essa mudança. E vamos ter já o VLT funcionando em Curitiba, que é um modelo sustentável, econômico e que não faz barulho, não gasta combustível, não gasta pneu, e esse modelo pode ser implementado daí sim nessas linhas que já existem estruturais e que ligam a cidade de norte a sul, como você acabou de falar. Tá certo. Sobre a educação, a gente teve aí nessa pandemia muita gente que não conseguiu mais pagar a mensalidade das escolas e levou os filhos para a escola pública. Nesse momento está todo mundo no remoto, né? Está tendo aula online, então não tem tanto problema. Mas na hora que tiver que colocar essa criançada toda em sala de aula, vai ser difícil, né? O que o senhor imagina para a educação? Por exemplo, plano de carreira do magistério, dá para retomar ou não? E o que fazer com tanta criança a mais na sala de aula a partir do ano que vem? Olha, Galindo, nós temos que valorizar os professores, tá? Isso é sempre o mesmo discurso de todos os prefeitos que sempre vêm a valorizar os professores. Isso não está acontecendo, né? A gestão anterior fez um plano de carreiras que era muito difícil de ser cumprido. A atual gestão optou, em vez de renegociar e fazer um plano de carreiras que fosse consistente e real, ele simplesmente fez o congelamento. Nós propomos uma coisa que seja diferente, seja aberto novamente o diálogo, se faça um plano de carreiras baseado em possibilidade real da prefeitura de arcar com esses custos e daí se cumpre esse plano de carreira com os professores. Professor é uma questão fundamental do ensino e nós temos que entender que o Covid vai causar, sim, uma série de problemas e a gente tem como melhorar. Alguns dados interessantes, Galindo. O Banco Mundial fala que no Brasil, a cada 3 minutos, 1 minuto é perdido em burocracia. Em países na sala de aula, com a questão de desenvolvimento de tarefas que podem ser feitas em casa, com a chamada, com a organização disciplinar da sala. Em países desenvolvidos, isso a cada 7 minutos, 1 minuto é perdido com a burocracia. Então nós vamos ter que intensificar o tempo que nós vamos pôr as pessoas, colocar as pessoas para as crianças para poder ter um ensino mais efetivo. E lembrar, Galindo, que a gente tem aqui 221 CMEs que tem as diretoras que são escolhidas pela prefeitura. Em todos os sistemas do Brasil, principalmente Teresina, por exemplo, onde a gente tem uma boa evolução do IDEB, as escolas sempre têm uma escolha direta por eleição. Aqui em Curitiba, as escolas municipais, temos 185 escolas municipais, elas são escolhidas por votação, mas os CMEs não. E isso é uma coisa, um desejo dos próprios professores que isso seja feito de maneira democrática. Então, vamos fazer a valorização dos professores, mas também vamos evoluir de maneira pedagógica para que as crianças realmente, em Curitiba, tenham uma capacidade de aprendizado importante.
Tá certo. Doutor, o tempo é curto, né? Assim, a gente tem 50 minutos previstos aqui para conversar e já estamos chegando aí perto do final. Agora a gente vai fazer aquela parte que a gente faz um bate-bola rapidinho, algumas questões mais do tipo múltipla escolha para o senhor responder. Pode ser? Tá preparado, hein? Aham. Então tá bom. Queria primeiro que o senhor dissesse um livro que o senhor gosta. Eu tô lendo o que te move, do Fernando Moraes, que é bem bacana, para que justamente é um livro que faz o chamamento da pessoa, o que você está fazendo para melhorar a vida do próximo e não só a sua. E isso é uma coisa que fala muito em relação ao que eu estou fazendo aqui. Eu, teoricamente, estou saindo da minha indignação para a ação, estou expondo a minha vida pessoal, estou expondo uma série de situações. Você acabou de citar essa questão do Partido Novo, das pessoas que têm maior recurso. A minha declaração de imposto de renda, por exemplo, ela é pública hoje em dia, sendo comparada com várias outras declarações de imposto de renda dos outros candidatos, mas eu estou fazendo na minha declaração de imposto de renda absolutamente a verdade e não tenho nada a esconder. Então, eu não precisaria estar sendo candidato porque eu não quero uma carreira política. E isso, esse livro que te move, me ajudou bastante nessa formação desse discurso e nesse chamamento. Um filme. Eu assisti agora, estou assistindo uma série muito legal, que eu gosto, assim, eventualmente eu consigo assistir com as minhas filhas, etc., que é o Last Dance, que é da história do Michael Jordan. Eu gosto muito de esporte, né? E ele o Michael Jordan é um ícone aí do esporte do basquete, e essa série, ela chama muito atenção pela competitividade que ele tinha dentro e fora das quadras, no treinamento, etc. É uma história muito interessante também, e estou assistindo o último ano do Obama, que também é uma do Netflix, bem bacana, que eu gosto bastante. Certo. O senhor tem 3 filhas, é isso? Três filhos, menino. A mais velha, Maria Elisa, que está com 16 anos, já está namorando. Por isso que eu acho que eu estou perdendo os cabelos, está ficando branco. E tenho a Maria Júlia e a Maria Clara, que são gêmeas, que têm 13 anos. E Tá que me dão certo. dicas aqui do Instagram, TikTok, etc. Elas são minhas consultoras digitais aqui. Sabem muito Tá mais do que certo. eu, né? Eu tenho 3 também. Ah, Uma é? música. Eu tenho, mas os meus são menores, assim, ainda não chegaram nessa fase. Uma Sabe, música que o aqui, senhor gosta. música hoje em dia, eu escuto só o que as meninas colocam, né? Então, ela Billie Eilish o tempo inteiro, mas eu gosto, o que me inspira bastante é Coração do Estudante, do Milton Nascimento. Agora eu vou ter que perguntar qual é a música que o senhor falou das filhas aí, desculpa. A cantora Billie Eilish. Essa eu não conheço, vou ter que Você procurar vai aqui. ver. Ih, meu amigo, lá na minha casa é funk, tudo que elas colocam, e eu não mando nada na minha casa, né? Tem as três meninas e a Laura. Então, música, então, pelo amor de Deus. E se eu pudesse colocar um rock and roll que eu gosto, né? Gosto bastante de Rolling Stones, gosto bastante de U2, mas não tenho vez na casa. Tá certo. 2 perguntas sobre política. Uma, em 2018, o senhor votou no Haddad ou no Bolsonaro? Eu votei no primeiro turno no Amoedo Claro. e no segundo turno não estava no Brasil. Mas se estivesse, teria votado no Bolsonaro. Hoje votaria nele de novo ou não? Eu votaria no candidato do Partido Novo, que vai ser Não, candidato. se fosse a Teremos, mesma eleição, se fosse se a mesma Deus eleição, quiser, Bolsonaro e Haddad. não vamos precisar escolher entre os piores. Nós vamos escolher os melhores e espero muito que a gente tenha a oportunidade de ter um candidato do Partido Novo no segundo turno. Mas então hoje o senhor é um crítico do governo Bolsonaro, é isso ou não? Não, mas acho que a gente pode evoluir como opção e acho que o Partido Novo é um partido que pode sim ter um candidato a presidente que possa fazer uma comparação daquilo que a gente está fazendo em Curitiba. Acho que o governador Romeu Zema, por exemplo, seria um bom nome para candidato a presidente da República. Tem outros nomes fortes, o próprio Amoedo, que já foi candidato. Então a gente tem que ter essa perspectiva de fortalecer o nosso partido. E eu estou representando o meu partido e eu não poderia pensar de outra maneira. Tá certo. E se o senhor fosse, por acaso, votar nos Estados Unidos, agora hoje tem o primeiro debate lá nos Estados Unidos, o senhor seria Trump ou Biden? Putz, cara, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, eu acho, viu? Uma situação complicada, porque a gente não sabe da realidade de lá, eu não tenho acompanhado as propostas, etc. Mas eu acho que hoje eu teria a perspectiva de ser mais republicano que democrata, mas a figura do Trump não me agrada muito, então por isso que eu não consigo entender qual seria a minha opção, ainda teria que pensar um pouco. Tá Seria um certo. eleitor indeciso hoje lá nos Estados Unidos. E agora a gente faz um quiz sobre a cidade aqui. Vamos ver. Ontem, não sei se o senhor chegou a assistir a live do Pusca, não?
Não, não assisti. Teve algumas que ele não soube responder, eu vou usar com o senhor para ver se o senhor sabe também. Mas a primeira o senhor está de costas para o prédio do Bourbon, ali no centro. O que está na sua frente? Biblioteca Pública. Muito bem, acertou a primeira. A segunda, sobre cultura agora. No ano passado teve uma atriz aqui de Curitiba que ganhou o prêmio mais importante do Teatro Nacional. O senhor sabe quem é ou não? Não. Nena Inoue seria a resposta, assim, só para... agora eu vou fazer uma sobre bairros, vou fazer uma fácil para o senhor, agora tendo a Giovana aí do seu lado. Assim. A Vila das Torres é cortada ao meio por uma rua mais importante. Qual é essa rua? Me pegou de novo. Certo. Hã? Não, pode continuar. Certo. Isso eu conheço bem a região, tenho frequentado bastante, mas esse é um fraco meu. Nome de rua não é meu forte. Tá certo. Falar em nome de rua, assim, a pergunta sobre história também era um nome de rua. A biblioteca que o senhor falou, né, a biblioteca pública, fica na rua Cândido Lopes. O senhor lembra quem foi ou não? Cândido Lopes, também não. Tá. E a última é a seguinte, o senhor está no... Não, desculpa, a Chile, então até a Giovana está falando aqui, Rua Chile, mas ela não tem esse nome ali na tua... É Guabirutuba, né? Chile Guabirutuba, né? Isso, exatamente. Se o senhor está no Santa Quitéria e tem que ir até o Shopping Miller, qual que é o caminho que o senhor faz? Santa Quitéria até o Shopping Miller, a gente vai... Tem que pensar aqui, eu não sou bom de referência geográfica, não. Tá me apertando, hein, Galindo? É a última essa. Deixa eu pensar aqui no qual caminho eu faria. Hoje em dia, a gente, tanto com esses aplicativos, a gente se perde um pouquinho. Não sei não, Galindo, te descrever o caminho. A Giovana até escreveu aqui, ó, modal Chile Guabirutuba, né? Por isso. E, doutor, agora terminando, essa parte do quiz é mais para, né, uma diversão aí para a gente ver o conhecimento da cidade e tudo. Mas eu queria encerrar aqui, antes de agradecimento e tudo. O senhor tem aí um minutinho, 2, para olhar aí para o espectador, para o internauta, né, hoje em dia, né, mas espectador também, para dizer, afinal de contas, por que o senhor imagina que deve ser o próximo prefeito de Curitiba a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E para pedir voto, né? Agora começou a campanha, você pode pedir voto já. Olha, a gente, Galindo, tem essa perspectiva de fazer um processo político completamente diferente, onde a gente tem a participação do cidadão, da pessoa que é consciente, né? É muito mais do que uma eleição municipal, é muito mais do que a gente conversar ou falar sobre política de uma maneira abstrata. É realmente a gente ter a oportunidade de votar em pessoas que estão preparadas e conscientes para fazer essa mudança política. E eu acho, sinceramente, que aqui em Curitiba, o Partido Novo tem essa proposta de chamamento de participação do cidadão. E por isso que a gente está tendo essa prerrogativa de participar de um partido, por exemplo, que não utiliza o fundo eleitoral, de um partido que não utiliza o dinheiro público para fazer campanha, né? Então, a gente tem essa prerrogativa, nós construímos um plano sólido para a cidade de Curitiba. Eu sou morador de Curitiba, nasci, fui criado aqui, tenho ao meu lado uma vice que veio para Curitiba, se apaixonou por Curitiba e também está ajudando a desenvolver a cidade. Trabalho como médico há 20 anos, conheço a dificuldade que a gente tem na área da saúde, conheço o relacionamento com as pessoas e espero muito que a gente faça esse trabalho próximo ao cidadão e que possa mudar a perspectiva e a maneira de se fazer política na cidade de Curitiba. Nós temos um número já, o número 30, agora a gente já pode pedir voto, então aquelas pessoas que entendem e acompanham e vejam as nossas propostas, eu os convido a ousar e pensar numa perspectiva diferente, acreditando no Partido Novo e votando em João Guilherme Giovana, número 30. A Liz Cláudia, que é sua assessora, já me deu uma bronca aqui, está dizendo perguntando se eu quero um prefeito ou um GPS. A pergunta dela foi boa, bem humorada. Doutor, antes de mais nada, queria agradecer a sua presença aqui. É uma honra para o Plural poder receber os candidatos a prefeito. Estamos fazendo isso com muito gosto, porque é parte da nossa função democrática do jornalismo apresentar as propostas dos candidatos e poder, em nome dos nossos leitores, fazer as perguntas que a gente imagina que eles queriam fazer também para vocês. Então, agradeço do fundo do coração a todos os candidatos que estão
aparecendo aqui para a gente poder fazer essas perguntas. E vocês, a gente sabe que vocês se expõem com isso, mas é parte do processo democrático e agradeço de verdade mesmo pela participação. A gente vai falar mais vezes aí, imagino, e durante os debates e as lives e tudo mais, a gente vai cobrir para o nosso leitor e para o cidadão aí poder saber em quem votar em 15 de novembro. Obrigado mesmo, de verdade, doutor João Guilherme. A gente está à disposição, eu que agradeço, viu? E você sempre foi muito gentil e cortês comigo, eu agradeço a oportunidade e sempre for necessário, estarei aqui de volta. Tá certo. Doutor, obrigado. Para você Obrigado, que assistiu também, muito agradecido pela participação. Essa live vai estar disponível também nas nossas outras redes já a partir de hoje mesmo. E amanhã a gente não tem entrevista, mas na quinta volta com o professor Renato Mocelin, do Partido Verde. Convidamos, inclusive, o doutor João Guilherme para assistir também na quinta-feira o Renato Mocelin às 16 horas aqui nas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço, até logo. Tchau, tchau.